Ah, não, tem um outro título aqui, ó. Seria minha filha uma maledite? A gente já viu vários relatos de mães maledites, mas de filhas maledites? Vamos lá. Olá, Anne Assombrados, estou eu aqui novamente para contar mais um relato, dessa vez de maledite. Como falei, sou uma coletânea... Sou uma coletânea ambulante sou uma coletânea de relatos ambulante. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulano, ok. O ano era de 2007. Esse ano eu estava no meu segundo casamento, que no caso é o meu atual. Meu primeiro casamento eu só tinha 15 anos e foi um verdadeiro filme de terror. E eu já tinha uma filha desse primeiro marido. E eu tinha uma sogra também que era o próprio demônio, que fez da minha vida um inferno. Ana, essa mulher era temida até pela própria mãe, que se encontrava doente, acamada e se recusava a tomar remédio dessa abençoada aí que vou chamar de Demodite. A mãe de Demodite era um amor de pessoa. Falava para mim que a Demodite era má e que eu tivesse cuidado com ela. Mas eu era uma criança, eu só tinha 15 anos, não via maldade em ninguém e achava que sua mãe falava isso por conta da doença. Mas a velhinha tinha razão. Certa vez peguei a Demodite falando com sua mãe, assim: Por que você não morre, mãe, e para de dar trabalho pra gente? Falando com agressividade e ódio. Meu Deus, eu fiquei com tanto medo. A mãe da Demodite morava na casa de seu outro filho e os filhos iam revezando os cuidados com a mãe. No dia da Demodite, eu sempre ia com ela nesse dia. Não, no dia da Demodite, eu sempre ia com ela. Nesse dia, a velhinha não queria comer, tomar banho, muito menos queria tomar o remédio. E falava para mim quando ficávamos sozinhas: Fuja, fuja dela. Ela é má, ela é ruim. Uma vez eu falei com o irmão da Demodite que ela maltratava a mãe. No dia que ela ficava cuidando, né? No dia dela cuidar. E ela tomou uma surra. Eu fiquei morrendo de medo que ele me entregasse. Afinal de contas, eu morava na casa da Demodite. Depois da surra que a Demodite tomou, decidiram que seria melhor que eu fosse junto com o meu marido para cuidar da velhinha. E Ana, ela era um amor de pessoa, a velhinha. Tão boazinha, me contava muitas histórias, inclusive da Demodite, que era uma peste. Eu era empregada na casa da Demodite. Eu lavava, eu passava, cozinhava, cuidava dos cachorros e da minha filha. Demodite era casada com um policial, que não era o pai do meu marido na época. Certa vez, peguei a Demodite falando para uma amiga que eu tinha um caso com o marido dela e que a minha filha não era filha do meu marido, sendo que a menina, vou chamar aqui de Fafá, é a cópia fiel do pai. E eu com 15 anos e até capacidade de engravidar de um e dizer que era de outro. Ai, só na cabeça deturpada da Demodite, né? Outra vez ela ficou com tanta raiva de mim que pegou o cinto para me bater. Nessa hora o marido dela chegou, tomou o cinto e deu foi nela. Ai, gente, eu adorei, Ana, até porque a Demodite me fazia mal. No mesmo momento, ela ficou com um ódio, falou que eu tinha um caso com o marido dela, me xingou de todos os nomes possíveis. Enfim, foi um bafafá. Aí eu pensei, gente, pronto, me lasquei. Para onde que eu vou agora? Nessa época, os meus pais estavam com raiva de mim porque eu tinha fugido de casa para ficar com o pai da Fafá. E Ana, eu não os condeno, pois eu só tinha 14 anos, mas também fui motivada a sair de lá, pois eu apanhava muito, e muito mesmo, Ana. Bom, botei o rabinho entre as pernas e fui pedir arrego ao meu pai. E sim, Ana, no final só temos pai e mãe por nós. Meu pai me comprou uma casinha. Sabe a casinha mal assombrada que a minha prima incorporava espíritos? Lá do primeiro relato que eu te mandei? Bom, fui morar lá. Eu, Fafá e o pai de Fafá. Não foi fácil. Demodite nunca estava satisfeita.
Demodite nunca estava satisfeita, mesmo depois de ter saído de sua casa. Não, peraí, não foi fácil. Demodite nunca estava satisfeita. Mesmo depois de ter saído de sua casa, ela vivia na minha casa, fazendo um inferno. Pedia para minha... pedia... Hã? Pedia minha filha para criar. Dizia que adorava ela, me pedia desculpas porque estava descontrolada, que sentia minha falta na casa dela. Claro, né? A casa estava suja sem mim. E nesse meio tempo, a mãe da Demodite, a velhinha, boazinha lá, faleceu. Enfim, estava em paz agora, né? E Ana, se eu te disser que a Demodite nem sequer chorou no enterro da mãe, mas era pedir demais sair lágrimas daqueles olhos maldosos. Moramos em cidade de interior, Ana, e ninguém na cidade gosta da Demodite. Os próprios filhos não gostam dela. E o marido continua com ela por conta de amarração que a Demodite fez. Certa vez ficou devendo para a mãe de santo ainda por cima. A própria foi lá, fez um barraco para cobrar pelos serviços e garantiu que se a Demodite não pagasse, o marido a deixaria. E dito e feito, Ana, pouco tempo depois o marido da Demodite voltou com ela. Certamente ela fez a amarração em outro lugar. Mas, gente, voltando para mim, a Demodite infernizava minha vida com o seu filho. Dizia que eu o traía e outros absurdos. Eu, já farta de tudo, o mandei embora e terminei o que a gente tinha. Meu pai conversou comigo e falou que me apoiava nessa minha decisão. Já o pai da Fafá não ajudava em nada, muito menos com dinheiro. Pronto, Ana, aí começa mais uma luta. Arrumei um emprego, Fafá ficava com a Demodite para eu ir trabalhar. Mal sabia eu o perigo que eu estava correndo. Demodite fez com que minha filha ficasse ruim. A menina mudou. Ela não gostava mais de mim. Ela só queria estar na casa da Demodite. Mas eu tinha que trabalhar, Ana, não tinha com quem deixar a Fafá. Agora, a Fafá já com 7 anos, eu conheci meu atual marido, o pai da Fifi. A primeira coisa que Demodite fez quando soube foi dar um jeito de avisar o meu atual marido para ter cuidado, pois eu ia trair ele, que eu era ruim, que eu não prestava, essas coisas do gênero, sabe? Demodite, mesmo depois de ter deixado seu filho, vivia na minha casa. Mesmo depois de eu ter deixado o filho dela, ela vivia na minha casa, abrindo geladeira, perguntando o que eu ia comprar, o que eu tinha, o que eu não tinha. Comia na minha casa, cochilava na minha casa. Gente, ela passava o dia aqui. E eu, besta, aceitava tudo. Ai, só de lembrar como eu permiti que a Demodite fizesse tudo isso, eu fico com raiva. Certa vez ela veio para minha casa, como de costume, comer e cochilar, e passou mal. Eu já estava grávida da Fifi e pedi para o meu marido levar ela para um postinho. Então ela foi com o meu marido para o postinho, lembrando que agora é um outro marido, não é o filho da Demodite. E dentro do carro, no caminho, ela foi falando para o meu marido que certamente a menina que estávamos esperando, a Fifi, não era dele. O mesmo papo, olha só, não era dele. Que ele tivesse cuidado e fizesse um teste de paternidade, enfim. Quando meu marido chegou em casa, ele me contou tudo. Ai, Ana, eu cortei todas as relações com essa peste da Demodite. Fui na casa dela e desabafei tudo que estava preso na garganta. Ela, não satisfeita, usou a Fafá, minha filha do meu primeiro casamento, neta dela, acredito, né? Neta dela. Contra mim, usou minha filha contra mim, fez a menina me odiar de todas as formas, colocou na cabeça da Fafá que ela não poderia mais morar comigo, sua própria mãe, já que eu tinha arrumado um marido novo. Que estava esperando uma filha e a Fafá ia sobrar. Olha o que colocava na cabeça da menina. Isso na cabeça de uma criança de 7 anos fez muito mal para a Fafá. Ela ficou revoltada e vivia falando: eu queria morar com a Demodite, eu gosto mais da Demodite. Daí, Ana, foi só ladeira abaixo. Comecei... tá certo.
Foi só ladeira abaixo. Comecei a brigar muito com meu marido e entrei nesse vai e vem. Demodite conseguiu levar a Fafá para morar com ela. A Fafá com 8 anos de idade. Foi passar um final de semana na casa da Demodite e simplesmente decidiu que não queria mais voltar. Eu fui até lá, busquei a menina, falei poucas e boas para Demodite, que me ameaçou dizendo: isso não vai ficar assim. Daí, Ana, começou o verdadeiro inferno. Fafá me enfrentava, dizia que me odiava, que odiava a Fifi, dizia para o meu marido, pai da Fifi, que eu dava em cima de outros homens, tudo isso mandado pela Demodite. Peraí, a Fafá me enfrentava, a menina de 8 anos. Ela me enfrentava, dizia que me odiava, que odiava a Fifi, a irmã dela, dizia para o meu marido que eu dava em cima de outros homens. Nossa, tudo isso mandado pela Demodite. E se não me engano, isso é crime, não é? Alguma coisa do tipo? Esse negócio de botar essas coisas na cabeça da criança? Não sei, eu sei que tem o tal da alienação parental, não é alguma coisa assim, quando um pai faz a caveira da mãe ou vice-versa, mas no caso a avó fazendo da mãe. Bom, certa vez acordei de madrugada e Fafá estava em pé do lado da minha cama, me olhando com ódio no olhar. Aí eu falei para ela: "O que foi?" Com um tom calmo, Ana, a Fafá me respondeu: "Não gosto de você." Mas com um tom de frieza, de raiva. Depois desse dia, eu comecei a trancar a porta do quarto que eu dormia. Coloquei a Fifi para dormir comigo e com meu marido no quarto trancado. Eu tinha medo do que a Fafá poderia fazer com a Fifi. Muitas vezes eu via a maçaneta da porta se mexendo. Certamente era a Fafá tentando entrar, mas nunca falava nada. Tipo, não pedia para entrar, não falava nada. Certa vez, cheguei em casa e vi a polícia, o conselho tutelar e a abençoada da Demodite, me acusando de maus tratos e de levar a Fafá embora. Nesse tempo, a Fafá já tinha 10 anos. Meu Deus, como eu chorei! Pouco tempo depois, fui convocada a comparecer na justiça, onde a Fafá, juntamente com a Demodite, estavam me acusando de maus tratos. O juiz não acreditou, já que a Fafá era bem nutrida, educada e estava sendo induzida pela Demodite a falar essas coisas. Então o juiz mandou a Demodite sair da sala, já que ela estava me acusando, e eu fiquei apenas com a Fafá na sala e o juiz perguntou: "Me conte o seu dia na casa da sua mãe." E ela disse: "Eu acordo, tomo café, vejo TV, tomo banho, vou para a escola, volto, almoço, brinco, vejo TV e vou dormir." E o juiz disse: "Como é o seu padrasto com você?" "Ele é legal," ela falou. "Ele grita com você? Ele te trata mal?" o juiz perguntou. E ela respondeu: "Não, ele é bonzinho." E aí ele perguntou: "Sua mãe faz essas coisas com você?" E ela falou: "Não." "Por que você quer sair de casa?" ele perguntou. Fafá dirigiu seu olhar para mim e disse: "Eu não gosto dela. Eu prefiro morar com a Demodite." Ana do céu, essas palavras nunca saíram da minha cabeça. Parece que foi uma faca no meu peito. Fiquei tão triste, tão cansada, tão desolada, que eu finalmente falei: "É isso que você quer, Fafá?" A Fafá olhou para mim com uma cara de dissimulada e disse: "Eu gosto mais da Demodite." Ana, me subiu uma raiva. A Fafá aí já tinha 12 anos. Sabia muito bem o que fazia. Sabia que eu fazia tudo por ela. O pai e a Demodite nunca deram ou fizeram nada para ela. Mesmo assim, era com ela. Isso aí. Eu sempre fiz tudo, né? Eu fazia tudo por ela. O pai dela e a avó dela, Demodite, nunca deram ou fizeram nada para ela. Mesmo assim, era com a Demodite que a Fafá queria ficar? Então, ótimo. Passei a guarda para Demodite. E o juiz falou para mim: "Lute pela sua filha, mãe." E eu disse: "Eu já tô muito cansada." Ana, eu não tinha paz. Eu estava esgotada. E sabe a maior?
A Demodite ainda queria uma pensão, sendo que eu nunca recebi nada deles. E falei para o juiz que do mesmo jeito que eu criei a Fafá sem pensão, ela podia fazer o mesmo. Abri mão da visita porque eu não queria vê-la. Eu estava tão magoada, eu levantei e vim embora. Mesmo assim, a Demodite ainda não me deixava em paz. Continuava a me procurar para pedir ajuda financeira para a menina. 2 longos anos se passaram e nesse meio tempo minha filha nunca me procurou. Pelo contrário, me maltratava por onde passava. Dizia que me odiava, que queria que eu morresse, que preferia não ter mãe. Ana, nesse dia eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu já estava tão magoada, tão cansada, já havia perdido muito peso por conta disso. Como já falei, eu trabalho em casa, como costureira. Eu estava, um dia qualquer, costurando como de costume, até que apareceu uma cliente na minha casa, junto com uma mulher. Enquanto eu estava pegando a encomenda delas, uma dessas mulheres, que vou chamar aqui de Maria, me perguntou: por que está tão triste? Acalma teu coração. Não sei por que eu vim à tua casa hoje, mas uma força me empurrou para cá, maior que eu e você. Uma força maior que eu e você, e mandou eu te falar que o teu tormento passará, que o que você pede durante a madrugada está sendo atendido. Acalma o teu coração e tenha fé, que tudo vai se resolver. Posso lhe abraçar? Aí eu disse, claro. E ela falou, olha, toma cuidado nas armadilhas do inimigo. Tem gente querendo te colocar no buraco. Logo, Ana, pensei na Demodite, até porque não tenho inimigos. E tudo que eu pedia de madrugada é que a minha filha voltasse para casa. Maria continuou dizendo, você não está acreditando no que eu estou falando, não é? Mas quando se concretizar, eu volto aqui. Quando olho pela janela, Didi, a moça que trabalhava conosco, estava aos prantos. Didi falou, eu tenho fé que tudo se resolverá. Então, Maria me abraçou e seguiu seu rumo. Uma semana após esse acontecido, minha filha foi posta para fora da casa da Demodite e voltou para minha casa. Chorou, se ajoelhou, pediu perdão e implorou para que eu deixasse ela voltar para casa. Sendo que eu não podia fazer nada, já que a Demodite estava com sua guarda e eu não podia simplesmente deixá-la entrar. Teríamos que passar por todo aquele processo. 2 dias depois, voltamos ao fórum para recuperar a guarda e a Demodite quase foi presa. Ana, o estado da minha filha era deplorável. Cabelo de todas as cores, tudo mal cuidado, infecção urinária, enfim, uma situação precária. Eu a levei ao médico e logo depois dei um banho de loja na menina e pouco tempo depois ela já estava linda e bem novamente. Agora você deve estar pensando que o inferno acabou. Só que não, Ana. Está apenas começando. Fafá passou alguns meses como um anjo, arrependida, realmente triste pelo que tinha feito, mas, como nada é perfeito, Fafá voltou a procurar a Demodite. O juiz deixou claro que a Demodite não podia procurá-la, mas se a Fafá procurasse por ela, aí podiam se relacionar. Então tudo começou novamente. Certa noite estávamos em um churrasco aqui em casa e alguém chama no portão. Fafá! Fafá corre para atender a porta e era sua prima que estava chamando, com um presente que a Demodite comprou, um perfume. Fafá convidou essa prima para entrar, abriu o presente, mostrou para a gente, espirrou o perfume no braço do meu marido e meia hora depois não era mais o meu marido que estava ali. Aquele homem doce, educado e gentil desapareceu, dando lugar a um ser desprezível e arrogante. Ele começou a nos tratar mal, começou a falar palavras de baixo calão para mim, do nada. Eu não entendi nada.
Nessa hora, a prima da Fafá já tinha ido embora. Fafá estava no quarto e a Fifi vendo TV. Meu marido ficou violento, falando que tinha coragem de me matar. Segurou no meu braço e eu achando que era brincadeira. Dentro do quarto, ele encostou a porta, tirou o cinto e disse assim: eu vou destruir o teu rosto agora. E eu rindo, achando que era brincadeira. Nisso, ele grudou no meu pescoço na cama e eu escutei a Didi falando: onde tá sua mãe, Fifi? A Didi, tá? Escutei a Didi falando: onde tá sua mãe, Fifi? E eu não conseguia gritar, gente. Então a Didi entrou, abriu a porta do quarto e se deparou com meu marido apertando meu pescoço. Eu ainda consegui falar com muito esforço: Didi, como um pedido de socorro. Ela, que nunca tinha presenciado nada disso de início, achou que era brincadeira também, mas logo percebeu que não. Rapidamente pulou em cima dele, gritando: você tá doido? Solta ela! Aquele ali realmente não era o meu marido. Seus olhos estavam diferentes, e se a Didi não tivesse chegado nesse momento, o pior poderia ter acontecido. Tudo isso em pleno ano novo. Didi tinha ido na minha casa me procurar para irmos ao salão escovar os cabelos. Ela conseguiu tirar o meu marido de cima de mim e ele continuou me xingando, me chamando de tudo quanto é nome. E a Didi falava: você tá doido? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Nem a Didi estava entendendo o que estava acontecendo. Nessa noite eu mandei meu marido sair de casa, porque não estava disposta a aguentar esse abuso. Claro, foi uma noite perdida para todos nós. Eu só chorava. No mesmo dia do ocorrido, meu marido estava doido na rua, falando com as minhas irmãs, dizendo que não sabia o que tinha acontecido, que nunca tinha acontecido isso, que ele seria incapaz de me machucar. Mas eu não quis saber, mandei ele ficar longe. Dias se passaram e a Didi tocou no assunto, dias se passaram e a Didi tocou no assunto que eu tinha proibido de tocar, esse dia trágico. A Didi falou: você não achou estranho ele agir dessa forma, sendo que ele nunca nem levantou a voz para você? Me conta o que aconteceu. Eu prontamente relatei tudo, tintim por tintim. Aí a Didi falou: pronto, foi a Demodite. Ela mandou algo, ou pela prima da Fafá, ou no perfume que deu para Fafá. Aí ela me pediu para pensar direito, para ver se eu não achava estranho. Nisso, meu marido já estava desesperado, com medo de perder a família, e com muito esforço da Didi, eu aceitei ir na casa de uma mãe de santo, com uma condição dela não relatar nada, e sim deixar que a própria mãe de santo falasse o que de fato houve. Falasse, porque se de fato houvesse algo, a mãe de santo falaria, né? Ela ia saber, senão vai ficar pegando as informações que a gente está dando. Então a Didi ligou para o meu marido e ele concordou em ir, pois o próprio estava desesperado para ter a família de volta. Chegando lá, era uma casinha bem simples. Uma senhora sentada numa cadeira nos atendeu e mandou a gente entrar. Então, como foi combinado, não falamos o que aconteceu, só pedimos para ela jogar o tarô para nós. E aí a mãe de santo falou: eu não vou jogar as cartas não, porque, olhando para o meu marido, ela disse assim: porque o que está com ele está com sede de vingança. Então a mãe de santo fez uma lista e pediu para que a Didi, junto comigo e com meu marido, fôssemos comprar esses materiais para começar o ritual. Ela pediu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Saímos atrás dessa lista e quando voltamos, ela começou o ritual. A senhora começou a fumar, beber e logo apareceu uma entidade dela dizendo: mandaram um espírito para acabar com a sua vida. Fizeram um trabalho para acabar com você e foi uma pessoa próxima que fez. E foi mandado para sua casa na última noite do ano. Mas não se preocupe, não. Eu vou retirar. Logo a senhora, com a entidade, né, que baixou, ela olhou para o meu marido e disse, na verdade a entidade acho que disse, né?
tu vai voltar comigo hoje. E meu marido prontamente mudou, abrindo em seu rosto um sorriso malicioso. E aí a senhora ou a entidade, né, falou: você não tem forças para mim. Essa mulher, no caso eu, essa mulher é protegida. Meu marido permaneceu imóvel na cadeira e Didi já se encontrava chorando. E a entidade continuou dizendo: tire a camisa dele. Didi tirou e ele continuava imóvel como uma estátua. Aí a senhora ou a entidade fez uma roda de pólvora do lado do meu marido, fez não sei o que lá com a camisa e rapidamente fez lá. Então, como num passe de mágica, meu marido voltou a si. Era como se ele estivesse hipnotizado. Então a entidade da senhora mandou que eu e meu marido fizéssemos tal coisa, faz parte do ritual. Eu não vou descrever o ritual aqui, ó. Aí ela passou um banho para nós e falou: agora vão em paz. O que estava no seu marido agora está nas galinhas. Tudo vai ficar bem. E a mulher que tentou lhe fazer mal jamais conseguirá fazer mais nada contra você. Como já falei, você é protegida. Teve mais coisas que aconteceram no ritual, só que fomos orientados a não comentar. Porque senão a coisa que possuiu o meu marido voltaria pior. E eu prefiro não arriscar. Então o ritual acabou. Levamos alguns banhos para tomar em casa. Meu marido pagou a mulher. E enquanto isso, eu e Didi fomos para o carro. A senhora, ainda com a entidade baixada, chamou meu marido e falou: não se preocupe, sua esposa voltará para você. Já abrandei o coração dela. É só questão de dias. E Ana, você acredita que depois de alguns dias eu realmente voltei com ele? E estamos até hoje juntos e nada daquilo aconteceu novamente. Voltamos para casa e pedimos para Fafá nunca mais entrar em contato com a Demodite de novo, o que foi em vão. Mas isso é história para outro relato. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um beijo grande para você e para os seus filhos. Fica com Deus. Até a próxima. E observação, ainda tem a parte 2 desse relato. Se vocês quiserem, é só avisar que eu mando a parte 2. Ixi, pode mandar. A gente fica curioso. Ixi, gente do céu. Quanta coisa, né? Quanta coisa de gente ruim. Tá louco. Gente ruim. Será que a Demodite não fazia feitiço para a menina também? Como se fosse um tipo de amarração, só que não amorosa, mas para a menina ficar com ela, além de fazer a cabeça dela? Vamos dar beijo aqui no pessoal. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.